Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos acompanha. As nossas saudações vão de acordo com a geografia em que cada um se encontra. E hoje eu quero conversar com todos aqueles que estão a acompanhar essa live. Vamos conversar. De facto, há muito tempo que já não venho para esse espaço para poder desconstruir narrativas, poder desmistificar estratégias que visam anestesiar o cérebro das pessoas e tentar criar uma narrativa do controle do pensamento dos jovens. Durante quase 50 anos de governação ou da desgovernação do MPLA, o que mais manteve o povo sobre o controle sistemático da ditadura foi o controle da narrativa. Ou seja, o MPLA sempre que é possível consegue, portanto, criar factos, e esses factos norteiam a visão. Se notarmos bem, recentemente houve um aumento do preço do gasóleo e não se abordou muito que depois o MPLA criou um conjunto de factos que visavam essencialmente distrair o povo. Eu quero de facto falar a questão da ida do Presidente da República a Portugal e certamente que nessa altura baixaram-se os ânimos e há pouco entusiasmo, e eu gostava aqui de desconstruir um conjunto de premissas que nortearam a estratégia do MPLA. Mas também pude perceber ao longo desse trabalho feito nos bastidores do MPLA uma coisa. Povo angolano, de facto o nosso presidente está aflito. Está aflito porque se existe um cidadão nacional que está a dormir mal, chama-se Sr. João Lourenço. Primeiro, a Constituição da República de Angola não lhe permite candidatar-se a terceiro mandato. E o próprio estatuto do seu partido também não lhe permite. Mas agora, o Presidente da República está preso nos seus delírios. Está preso na sua ilusão. Entretanto, os bajuladores à sua volta perceberam que o Presidente está em pânico pela sua incompetência e pela forma como, portanto, matou o país. Angola está de facto em coma porque o nosso presidente é incompetente. Nós temos um presidente que não sabe o que é ser presidente. Foi à presidência sem nunca ter tido nenhum projeto, porque ser presidente, como tenho vindo aqui a divulgar, como tenho dito recorrentemente, que ser presidente não é para ir aprender. Ser presidente é a função mais alta de um Estado. E quando alguém quiser ser presidente, primeiro deve estar preparado psicologicamente, de ponto de vista intelectual, de gestão e com pragmatismo. E nós sabemos que o presidente João Lourenço, segundo se falava no passado, em que ele havia se predisposto para ser presidente da República, no Comitê Central, na altura que era o presidente, era o nosso Zaidu, o antigo presidente, e ele colocou a mão no ar dizendo que queria ser presidente. E com base a isso ele foi afastado. Então ele ficou aproximadamente 10 anos afastado. Mas manteve o seu sonho. Como todos nós temos nossos sonhos, é normal que sonhemos. Mas os nossos sonhos, quando são de uma dimensão que deve impactar vida, devem ser acompanhados de um projeto. Ser formado, preparar-se, fazer formações, criar um grupo de amigos, criar um projeto, um plano estratégico para o sucesso do projeto que você tem. E o nosso presidente, durante o tempo que esteve a preparar-se para ser presidente, não preparou nada. Ou seja, é tipo um rapaz que está a chorar para ter sambapito, ou gueto, ou reduçado. É só para sentir a doçura, o que está a acontecer. Percebe-se que o presidente da República está de facto em pânico porque ele sabe que é incompetente. Aliás, os indicadores sociais que geram a miséria, os indicadores econômicos são bastante notórios que nós não temos um presidente no poder. Temos um aventureiro, uma pessoa que não está preparada para o desafio. Entretanto, surge aqui a ilusão do terceiro mandato. Entendam isso. Então, os bajuladores à sua volta estão a trabalhar na sua vulnerabilidade. Estão a vender sonho ao nosso incompetente presidente, que ele pode terceiro mandato. Por isso, tudo está a fazer para ser credibilizado. Tu notas que há um esforço dos bajuladores à sua volta, que eles vão vendendo ilusões, sonho que é possível. E essa forma de governação é perigosa. Porque, entendam, mano, qualquer ser
que quer sucesso na vida, o teu inimigo número 1 deve ser um bajulador. O bajulador não é boa companhia para ninguém. Até para ele mesmo não é boa companhia. Porque ele nunca te vai mostrar o caminho. Nunca te vai dizer o que está errado. O que vai acontecer? O bajulador aproveita-se da insegurança do chefe, da ignorância, como o nosso presidente é ignorante. Nós temos um presidente ignorante, não sabe. Então, Norberto Garcia, Miala, Laborinho e outros bajuladores do MPLA perceberam que o presidente não está seguro, porque o presidente sabe que desde que chegou ao poder o país regrediu em todas as dimensões. Aquilo que ele prometeu corrigir não conhecia. O que estava bom acabou piorando. Então não há ninguém que vive hoje em pânico a não ser o presidente. Entretanto, estão a lhe vender ilusões. E basta olhar a narrativa pouco inteligente e irracional de que 2 mandatos não são suficientes. Isso é um sinal bastante eloquente que o nosso presidente está a pensar. Ir a presidente é para ir aprender. Quando, na verdade, ser presidente deve ser a figura solucionista, mais pragmática, mais inteligente. A figura que cria pontes, que cria unidade. A figura consensual. A figura moral mais alta do Estado é o presidente. E ele ainda não aprendeu, quer ser presidente. Então, quer ainda aprender. Enquanto isso, o povo come no lixo. O povo está a morrer de fome. A prostituição aumentou. A delinquência cresceu substancialmente. Então, o que está a acontecer aqui é, de facto, alguns estão a fazer massagem no ego do presidente. Não é possível. Não é possível. Estão a enganar o Cota. Todo mundo sabe que o Cota, presidente da República, é incompetente. Não está preparado. Agora, os que estão à sua volta estão a fazer dinheiro com isso. Você imagina, só a ida do presidente da República a Portugal gastou 300 mil euros. É muito dinheiro, mais de 300 mil dólares. Para fazer o quê? Para se vender a imagem que o presidente tem credibilidade. Isso é perigoso. É preciso nós aceitarmos que o presidente da República não está capacitado. Isso é um país onde há jovens com sonhos, com perspectivas, que o presidente está a matar. Então nós não podemos continuar a ter pessoa que não tem capacidade e vai se gastando dinheiro para se comprar a credibilidade, para se credibilizar o incompetente. Não vai aprender. Ele não sabe. E vamos parar de experimentar a incompetência. O nosso presidente já deu sinais bastante eloquentes que não sabe, é incompetente. Porque um presidente que, se tivesse de alguma forma inteligência, nunca teria perseguido Eduardo dos Santos. Primeiro, 38 anos no poder. Quando o Zeidu sai do poder, ele percebeu que foi traído. Porque uma coisa é você estar em campo a jogar, outra coisa às vezes é ficar no banco e a ver os outros como jogam. Você aprende com os outros. Você consegue perceber a forma como joga, às vezes pode melhorar aprendendo dos outros. E quando o Zeidu sai do poder, ele percebeu que foi enganado. E se não tivesse se vingado dele, não tivesse perseguido os seus filhos, ele devia ter aprendido dele. Entretanto, João Lourenço preferiu se vingar. E a vingança feita por João Lourenço foi o pior erro da vida dele. Porque o poder político não existe sem poder econômico. E o mercado econômico já tinha outros atores que tinham experiência, que tinham contato com fornecedores no exterior, que tinham uma estratégia de negócio já montada. Logo, não era necessário combatê-los. Se de facto alguém roubou o dinheiro, já tinha sido roubado, o dinheiro já tinha sido transferido no exterior. Era chamá-los e auditar as contas e responsabilizar todos aqueles que receberam dinheiro do Estado de forma ilícita ou por corrupção e para que amortizassem a dívida, mas mantendo os postos de trabalho dos cidadãos. João Lourenço preferiu se vingar e criar uma outra elite. Mas ele também é corrupto. João Lourenço tinha ações no Banco Sol. João Lourenço tem a casa nos Estados Unidos. Onde é que ele tirou esse dinheiro? A sua mulher, Ana Dias Lourenço, foi denunciada em Portugal, no Brasil, pela TV Record, que fazia bancamento de capitais, que aquela empresa, Orion, que é a empresa da primeira-dama da República, eles não são pobres. Então faltou inteligência. Isso foi bastante notório. Que o presidente João Lourenço não é inteligente. Não é inteligente. E por mais que fique 100 anos, não vai aprender. Porque ele está possuído pelo ódio.
pela vingança. E aqueles que o rodeiam perceberam que o presidente está vulnerável, está em pânico, o presidente é incompetente. Então vão lhe criando projetos, como aquele projeto que lhe entregaram, de que é possível que os angolanos regressem ao país com uma narrativa, com discursos angolano que sai do país, pelo desemprego, pela fome, pela insegurança, por um país que não tem futuro. E ele ainda, por não ser inteligente, o presidente, entende que é possível que alguém que viajou no exterior regresse ao país porque ouviu um discurso bonito. Isso aqui demonstra que o nosso presidente não tem QI. O que é que mudou no país? Absolutamente nada. Como é que o angolano que está num país onde seu filho estuda numa escola de qualidade, tem acesso à alimentação, tem acesso ao emprego, qualidade de vida, vai voltar ao país porque ouviu um discurso do papagaio Norberto Garcia? O Norberto Garcia que está a convencer o presidente que é possível que angolanos voltem ao país. A sua mulher vive em Portugal com 2 filhos. O seu irmão Ledo, irmão menor, do Norberto Garcia, vive na Holanda, pediu também asilo. O seu irmão Nelson, que é tenente das Forças Especiais das FA, também pediu asilo na França, deve estar em Angola agora, que ganha na Caixa Social, mesmo na idade de trabalhar. Então o presidente não é inteligente. E por isso é que eu costumo ver, muitas vezes, quando nas empresas o chefe não sabe, os subordinados que sabem vão brincar com ele. E João Lourenço passou a ser uma figura de escárnio, de aproveitamento para fazer dinheiro. E Norberto Garcia, de facto, é um especialista nisso. Porque se ele veio, de facto, para corrigir os erros, ladear-se mais de bajuladores, quando ele sabe que Gildo Matias, Tito Gambage, Novoalo, João Pinto e esse mesmo Norberto Garcia foram os maiores enganadores do antigo presidente, que defendia o que estava mal. São os mesmos que ele criou. O Grecima que ele combateu no tempo do Manuel Rebelage, no tempo do Zeidu, que pagava praticamente 50 milhões de dólares anualmente para limpar a imagem do presidente, ele criou agora o Gabinete de Ação Psicológica, liderado por um bajulador que é o Norberto Garcia. Norberto Garcia nunca foi do SINS. Como é que o Norberto Garcia hoje faz parte do SINS? É um elemento papagaio, ilusionista, emocionado com bens materiais, gabarola. O presidente demonstrou que não sabe. Em 7 anos não conseguiu criar uma equipa com a qual podia trabalhar, demonstrou que não sabe. Agora, vocês entendam que hoje, como é que o MPLA consegue justificar a fraude? O MPLA há muito tempo que usa a técnica de fotografias. Quando o MPLA realiza shows, convida músicos, o MPLA, nenhum cidadão hoje, em sã consciência, vai ouvir um corrupto, um delinquente do MPLA falar num discurso. Os cidadãos que vão à marcha, primariamente, são fãs dos músicos. Então vão aos shows para ouvirem os seus ídolos a cantarem. E com base a isso, o MPLA faz a foto. Então quem tem popularidade não é o MPLA, é o músico. Então o MPLA usa o músico para credibilizar a sua imagem. Alguns estudantes da função pública, das escolas públicas, a nível de outras províncias, como Luanda, são ameaçados pelos diretores da escola. Isso é que falava o jovem que cantou essa música. O estudante que não vai numa atividade, do partido, do MPLA, é conotado, porque lá fazem listas, até professores. Então entenda que hoje a obrigatoriedade do MPLA é impor, ou a estratégia do MPLA é impor que um músico vá, porque muitos músicos hoje, a LS, a CLE, são órgãos que auxiliam a ditadura do MPLA. Os músicos da CLE nunca vão compor uma música que fala da miséria. O músico da LS nunca vão compor uma música que fala do sofrimento do povo. Porque eles, quem financia essas agências, essas produtoras, é o MPLA. Faz parte da estratégia de controle mental do povo. Bonga, Paulo Flores, creio eu que terão sido convidados como músicos. Bonga é uma reserva, é um patrimônio cultural dos angolanos. Bonga cantou na Jamba. É normal que cante também hoje para um presidente da República. Isso é normal.
Mas agora, o perigoso é que Bonga também é uma reserva moral do Estado. Para além de ser patrimônio, da cultura nacional, o Bonga também é uma reserva moral do Estado. E daí surge a indignação. Bonga, de facto, não podia ir. É nessa perspectiva. Mas eu, como cidadão nacional, considero normal que Bonga, enquanto patrimônio da cultura nacional, tivesse ido cantar para o presidente se estivesse na veste do presidente. Mas o que a mim preocupa é que Bonga está a ser usado pela brigada cibernética do MPLA. Conseguimos. Então logo percebi que não. O Bonga pode ter sido chamado para cantar como músico, mas não percebeu que o Bonga foi usado na técnica da fotografia. Eu, Jerônimo Cissa, nunca na minha vida vou sentar numa atividade com essa gente. Porque eu sei, mesmo que eu vá para falar na veste de um cidadão, quero falar com o presidente do Estado, a forma como está configurada a Constituição da República de Angola e a confusão que se faz no exercício do poder do presidente, que se confunde entre presidente do MPLA e presidente da República, eu nunca vou para lá, porque vou acabar me mesquindo apoiando o presidente do MPLA. Mas hoje o Bonga é criticado, porque o Bonga é uma reserva moral do Estado. É uma reserva moral. E a reserva moral deve ser de facto íntegra e continuar vertical aos direitos dos cidadãos que sempre defendeu. Mas o Bonga sempre foi o mais velho, que nós temos que reconhecer. Éramos até miúdos. O Bonga sempre foi a favor da justiça social, a favor de uma Angola melhor. Eu acredito que nós temos também, angolanos, de alguma vez entendermos que muitos de nós, o Bonga caiu na cilada do MPLA. O Bonga provavelmente terá ido lá como um músico, mas a estratégia que o MPLA está a usar é de credibilizar a imagem do João Lourenço, que está fusca. João Lourenço é o elemento mais preocupado dos angolanos que vivem em Angola, porque ele criou inimigos no partido, faliu o país, criou monopólio de geração de riqueza para o mata-palo, para acarrinhos, empresas que hoje dominam o métier do empresariado nacional. Então ele está em crise hoje. E ele combateu a bicefalia quando José Eduardo Santos também queria ficar no partido. E ele está na iminência também de tentar mexer o estatuto do partido, como o Tribunal Constitucional poderá atuar caso ele mexa a Constituição. E hoje, para mexer a Constituição, depende da UNITA. Então João Lourenço hoje está com a saia muito apertada. Está com os calções completamente apertados. Então nós temos que nos preparar. O João Lourenço está preso nos seus delírios. E sabem que os ditadores são loucos. Os ditadores não medem consequência. João Lourenço hoje detém o domínio da Força Armada. Ele controla as tropas. Todos os generais do nosso país são bunda mole. Nós não temos generais. Temos medrosos, brincalhões, que se gabam. Eu combati. Mas você combateu matando o teu irmão, isso dá orgulho. Noutros países que fazem golpe são capitães, majores. Nós temos generais que são bunda moles, são medrosos. O MPLA lhes dá